Se você vive preocupada com açúcar alto, pressão, colesterol, intestino preso, inchaço ou aquela sensação de cansaço que não passa, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 7 benefícios incríveis da goiaba, uma fruta simples, barata e fácil de achar, que pode ajudar seu corpo a funcionar melhor de forma natural, sem promessas milagrosas e sempre com bom senso. E fica comigo até o final, porque eu vou te contar o jeito mais inteligente de comer goiaba para aproveitar os benefícios sem irritar o intestino e sem atrapalhar quem já usa remédios. Benefício 1: menos goiaba pode ajudar no controle da glicose e açúcar no sangue. A goiaba é uma fruta que costuma dar mais saciedade e ajudar a evitar aqueles picos de fome que fazem a gente beliscar pão, bolacha e doces sem perceber. E para quem tem preds ou diabetes, isso já é uma ajuda enorme no dia a dia. O motivo principal é simples. Ela é rica em fibras, e fibra funciona como um freio natural, deixando a absorção do açúcar dos alimentos mais lenta. Assim, o corpo não recebe aquela onda de glicose de uma vez. Além disso, quando você come algo com fibra, seu intestino trabalha melhor e seu cérebro entende: já chega, eu estou satisfeita. E saciedade é uma proteção silenciosa contra exageros. Como usar isso na prática? Um jeito fácil é comer goiaba com casca bem lavada no meio da manhã ou à tarde, principalmente quando bate vontade de doce. Uma quantidade segura e simples para a maioria das pessoas é uma goiaba média por dia. Se for muito grande, meia já ajuda. Se você está começando agora e tem intestino sensível, começa com meia goiaba. Uma ideia muito boa é combinar com algo que também segura a fome. Por exemplo, goiaba picada com uma colher de sopa de aveia ou com um punhadinho pequeno de castanhas. Isso vira um lanche que sustenta. Se você usa remédio para diabetes, principalmente insulina ou remédios que podem causar hipoglicemia, a goiaba pode ser uma aliada, mas o ideal é você observar se perceber tontura, suor frio ou tremor. Vale conversar com o médico para ajustar a rotina. Evite o erro comum: transformar a goiaba em suco coado e adoçado. Assim você perde parte da fibra e o efeito fica mais fraco. Melhor é a fruta inteira ou batida com água sem coar e sem açúcar. Outra forma ótima é a goiaba como sobremesa depois do almoço. Ela fecha a refeição com fibra e pode diminuir aquela vontade de mais um docinho. Resumo desse ponto: se a sua luta é com glicose e vontade de doce, a goiaba pode ser uma ajuda simples, menos consistente, do jeito certo e com porção inteligente. Benefício 2: menos ajuda o intestino preso e o inchaço, a barriga estufada. Muita mulher depois dos 55 sofre com intestino preso, gases e inchaço. E isso não é frescura. Quando o intestino trava, a gente se sente pesada, desanimada, com a roupa apertando e até com o humor pior. A goiaba é rica em fibras. E fibra é como uma vassourinha delicada que ajuda o intestino a formar um bolo fecal mais macio e a empurrar tudo com mais facilidade. Só que aqui tem um detalhe importante: goiaba pode soltar ou prender. Depende de como você usa e do seu corpo. O segredo é o conjunto quantidade, água mais horário. Se você come goiaba e não bebe água suficiente, pode sentir que travou. Por isso, a regra de ouro é comer goiaba. Capricha na água ao longo do dia. Para quem quer soltar o intestino, uma forma suave é meia goiaba no café da manhã ou no lanche da tarde e logo depois manter a hidratação. Se preferir, pode cortar a goiaba em cubinhos e comer devagar. Outra estratégia bem simples: goiaba picada com iogurte natural ou coalhada em um fiozinho de mel, se você não tem restrição. Isso ajuda muitas pessoas porque junta fibra mais alimento fermentado. Se você tem intestino muito sensível, começa sem exagero e observe as sementes. Em algumas pessoas, as sementes podem irritar. Nesse caso, você pode amassar a polpa e consumir de forma mais leve, sem exagerar na quantidade.
O ideal não é bombardear seu intestino com muita fibra de uma vez. O ideal é constância, pequenas porções diárias, porque o intestino ama a rotina. Uma dica de ouro: se você sofre com inchaço, evite comer goiaba à noite em grande quantidade. Prefira até o fim da tarde e deixe a noite mais leve. E quando o intestino melhora, muitas coisas melhoram junto, o corpo desincha, a pele costuma ficar mais bonita e até a disposição aumenta. Porque o organismo para de segurar lixo dentro dele. Se você tem diverticulite ativa, crises intestinais frequentes ou já teve obstrução, vale conversar com seu médico sobre sementes e fibras. A goiaba pode ajudar, mas precisa ser feita do jeito certo para o seu caso. Resumo desse ponto: goiaba é amiga do intestino, mas ela pede parceria menos água, porção certa e rotina. Benefício 3- pode contribuir para baixar o colesterol e proteger o coração depois dos 55. Muita gente vive com medo de infarto, acidente vascular cerebral e veia entupida. E esse medo é real, porque colesterol alto e inflamação silenciosa vão desgastando as artérias. A goiaba pode ajudar porque tem fibras que atuam no intestino e podem contribuir para o corpo eliminar melhor parte do colesterol, especialmente quando ela entra numa alimentação mais equilibrada. Além disso, ela tem antioxidantes naturais, que são como escudos contra o envelhecimento das células e das paredes dos vasos sanguíneos. Quando a gente fala em coração, não é só colesterol. É também inflamação, pressão alta, açúcar alto e sangue mais grosso. Por isso, a goiaba é interessante porque conversa com vários pontos ao mesmo tempo. Como consumir pensando no coração? Um jeito prático é usar goiaba como lanche no lugar de biscoitos e doces. Isso por si só já muda o jogo, porque você diminui ultraprocessados que pioram o colesterol. Uma porção segura, uma goiaba média ou meia goiaba grande por dia. E se você for fazer vitamina, faça com água ou leite sem açúcar e sem coar. Uma ideia simples: sobremesa do coração, goiaba com canela. A canela dá sabor e ajuda a não sentir falta do doce, mas sem exageros, principalmente se você tem gastrite. Se você já usa estatina ou remédio de colesterol, a goiaba não substitui nada. Mas ela pode ser uma aliada diária, daquelas que fazem o trabalho silencioso com o tempo. Evite o erro de comer goiabada achando que é a mesma coisa. Goiabada geralmente tem muito açúcar e perde a vantagem da fruta inteira. Se for consumir, que seja raramente em pedacinho pequeno. Se você quer potencializar, combine com hábitos simples: caminhar, dormir melhor, reduzir fritura e usar a goiaba como ferramenta de rotina, não como milagre. Resumo desse ponto: a goiaba pode ser uma fruta muito amiga do coração, porque ajuda no intestino, na saciedade e na proteção das artérias. Benefício 4- pode ajudar na pressão e na circulação pernas, pés. Formigamento: muita senhora sente as pernas pesadas. Pés inchados, sensação de má circulação e vive com medo de trombose ou derrame. Isso assusta e a gente precisa tratar com seriedade e calma. A goiaba, por ser rica em nutrientes e antioxidantes, pode contribuir para a saúde dos vasos, ajudando o corpo a lidar melhor com o desgaste natural do tempo. Quando os vasos ficam cansados e inflamados, a circulação piora. Alimentos com antioxidantes e fibras entram como apoio, junto com água e movimento leve. E tem mais: quando você melhora o intestino e o açúcar no sangue, você indiretamente ajuda a circulação também. Porque glicose alta prejudica as paredes dos vasos. Como usar no dia a dia pensando em circulação? Consuma a goiaba no começo do dia ou no lanche da tarde. E aproveite para fazer um ritual: comer a fruta devagar e depois dar 5 a 10 minutinhos de caminhada dentro de casa, se puder. Uma forma fácil é cortar a goiaba e comer com calma, como se fosse um remédio de amor simples e constante. Quantidade: uma goiaba média é suficiente. Mais do que isso não é necessário e pode dar desconforto intestinal em algumas pessoas.
Se você tem pressão alta e usa diurético, atenção ao equilíbrio, fruta ajuda. Mas hidratação e sal controlado são ainda mais importantes. Goiaba não substitui cuidado com sal. Outra ideia, goiaba com limão espremido por cima, só algumas gotinhas. Muita gente gosta e isso dá um sabor fresco sem precisar adoçar. Se você tem insuficiência renal ou precisa controlar potássio, aí sim precisa conversar com um profissional de saúde, porque algumas frutas entram em ajuste individual. Atenção a sinais importantes. Se você tem dor forte na panturrilha, falta de ar, inchaço só de um lado ou dor no peito, isso é urgência médica. Alimento é aliado, mas urgência é urgência. Resumo desse ponto: goiaba pode ser uma ajuda gentil para a circulação e pressão, especialmente quando entra num pacote de rotina, menos sal. Mais água, mais movimento e fruta inteira. Benefício 5 menos fortalece a imunidade e pode ajudar a recuperar energia depois dos 55. Qualquer gripe derruba mais, né? E tem gente que passa semanas tentando recuperar a energia. A imunidade vai ficando mais exigente, como se o corpo pedisse nutriente de verdade. A goiaba é conhecida por ser uma fruta com bons nutrientes, especialmente quando você compara com lanche industrializado, que enche mas não nutre. Quando o corpo recebe vitaminas, fibras e antioxidantes, ele funciona mais redondinho, intestino melhor, inflamação menor, mais disposição no dia a dia. E lembra, imunidade mora muito no intestino. Então, quando você ajuda o intestino com uma fruta de verdade, você ajuda a sua defesa também. Como consumir pensando em energia? Um jeito simples é comer goiaba no café da manhã, junto com algo proteico leve, ovo, iogurte natural ou queijo branco se você tolera. Porção, meio a uma goiaba. Comece com meia se seu intestino for sensível. Uma receita fácil e gostosa. Amasse a goiaba com um garfo e misture com aveia, deixando uns minutinhos. Fica tipo uma papinha nutritiva, ótima para quem tem dificuldade com mastigação. Se você tem refluxo, coma em porção menor e observe. Algumas pessoas sentem desconforto com frutas ácidas menos, a goiaba costuma ser mais tranquila, mas cada corpo é um corpo. Evite consumir em forma de suco com açúcar. Açúcar em excesso pode piorar a inflamação e atrapalhar o objetivo de energia e imunidade. Se você quer algo ainda mais prático, goiaba lavada na bolsa. É a fruta salvadora quando bate fome na rua e você não quer cair no pão e no doce. Resumo desse ponto: goiaba pode ser uma aliada de imunidade e energia porque entrega nutrição real e ajuda o intestino a trabalhar a seu favor. Benefício 6 menos pode ajudar a pele e o envelhecimento saudável sem prometer milagre. Muita mulher não quer voltar aos 20. Ela quer envelhecer com dignidade, pele mais firme, menos ressecada, menos inflamada e com aquele brilho de saúde. A goiaba tem antioxidantes. E antioxidante é como um protetor interno contra o desgaste do tempo. Ele não para o relógio, mas pode ajudar o corpo a envelhecer melhor. Quando a inflamação diminui e o intestino funciona, a pele costuma agradecer. E isso é algo que muita gente percebe: pele menos opaca, menos inchada. Além disso, quando você troca doce ultraprocessado por fruta, você já reduz o que mais estraga a pele: excesso de açúcar, que pode piorar o colágeno com o tempo. Como usar pensando em pele? Consuma goiaba de manhã ou após o almoço, como sobremesa. Isso evita que você procure doce e já melhora o conjunto. Porção, uma goiaba média ou meia grande. Constância vale mais do que quantidade. Uma forma gostosa: goiaba em cubinhos com um pouco de chá hidratado, uma colher de chá, formando uma sobremesa leve. Se você tem intestino preso, isso pode ser ótimo, só não exagere. Se você tem dificuldade de mastigar sementes, amasse a polpa e coma devagar, prestando atenção ao seu conforto. Evite goiaba com açúcar por cima. Se quiser dar sabor, use canela, gotinhas de limão ou um toque de iogurte natural. Lembre,
Pele bonita é reflexo de rotina. Goiaba sozinha não faz milagre, mas dentro de uma rotina com água, sono e comida de verdade, ela é uma peça forte. Resumo desse ponto: a goiaba pode contribuir para um envelhecimento mais bonito e leve porque ajuda por dentro. E pele é espelho do que acontece por dentro. Benefício 7- ajuda a reduzir a vontade de doce e a compulsão do fim do dia. Agora eu quero falar de uma dor real, aquela hora do fim da tarde ou da noite em que bate uma ansiedade. E a mão vai sozinha pro pão, pro biscoito, pro chocolate. Isso não é falta de vergonha, não. Muitas vezes é fome de verdade, falta de proteína no dia, sono ruim ou hábito antigo. E aqui a goiaba pode ser uma estratégia simples, porque ela dá saciedade, tem fibra, tem doçura natural e ajuda a fechar a vontade sem precisar de açúcar refinado. Quando você cria um ritual, quando dar vontade de doce, eu como meia goiaba, seu cérebro aprende um caminho novo. E isso é poderoso. Como fazer na prática? Deixe goiaba já lavada na geladeira. Quando bater vontade, você não precisa pensar, só pega e come. Melhor horário para isso costuma ser entre 16 horas e 19 horas. Assim você evita exagero depois do jantar. Porção: meia goiaba a uma goiaba, dependendo do tamanho. Se ainda ficar com fome, combine com iogurte natural ou um pedacinho de queijo. Isso corta a vontade de doce mais rápido. Evite comer goiaba muito tarde se você tem intestino sensível, porque fibra à noite pode causar gases em algumas pessoas. Se for à noite, faça porção menor. Se você tem diabetes, essa estratégia costuma ser melhor do que goiabada, bolacha ou pão. Mas observe seu corpo e mantenha o acompanhamento, porque cada pessoa tem uma rotina de glicose diferente. Uma dica que ajuda muito: mastigue devagar e respire. Parece simples demais, mas reduz a ansiedade e ajuda seu corpo a perceber saciedade. Resumo desse ponto: a goiaba pode virar sua arma secreta contra a vontade de doce, simples, barata e diária. Abisos importantes: parte de responsabilidade. Bem direta e honesta, a goiaba é uma fruta maravilhosa, mas não substitui remédios e não é cura garantida. Ela é uma aliada que pode contribuir muito quando entra numa rotina de alimentação mais natural. Se você usa remédios para diabetes, pressão, anticoagulantes, ou tem problemas intestinais importantes, o ideal é conversar com seu médico ou nutricionista, principalmente se você quiser aumentar muito o consumo de fibras. E lembre, cada corpo reage de um jeito. Se a goiaba ter gases cólica ou prender o intestino, ajuste quantidade, beba mais água e observe. O objetivo é te fazer bem e não sofrer. Agora me diz, você imaginava que uma fruta tão comum como a goiaba podia ajudar em tanta coisa menos glicose? Intestino, colesterol, circulação, energia e até a vontade de doce. Às vezes, Deus coloca na feira e no mercado remédios naturais simples que a gente passa batido. E quando descobre, percebe que saúde não precisa ser complicada. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com uma mulher da sua família que vive preocupada com açúcar alto, intestino preso ou colesterol. Você pode estar ajudando alguém que você ama a cuidar da saúde com mais calma e mais esperança. E agora eu quero te pedir uma coisa bem especial: se inscreva no canal Segredos das Frutas e Legumes. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixe um comentário aqui embaixo. Você prefere comer goiaba pura, com aveia ou no iogurte? Eu vou ler e responder, porque aqui a gente cuida da saúde como família, com carinho, verdade e constância.